Oi, Yara. Olá, boa noite. Boa noite. Tá no horário certinho de São Paulo, né? Fiquei na dúvida ainda agora. Certinho, 8h30 aqui, eu acabei de chegar. Tem 15 minutinhos que eu cheguei aqui. Uma correria aqui. Eu imagino, não sei como que a Yara dá conta de tudo. Eu acho que nem eu. Né? Oi, Amanda. Amanda que tá entrando fez live comigo semana passada, né? A Yara também tá numa série de lives, assim como eu. E teve Sim. demanda de seletividade alimentar, sobre alimentação, e a Amanda é fono, uma querida, né? Especialista na área e tava também. Bom vê-la aqui. Yara é minha mentora, assim, faço mentoria, né? Então, minha mentora de parentalidade consciente, mas todo Sim. curso que a Yara vai lançando, eu vou fazendo. Essa é a verdade. Conheci a Isa Minatel, Ah, conheci, né? foi? Ela está também numa maratona de live essa semana. A Isa Ai, está com umas aulas muito legais sobre perfil de parentalidade, de maternidade. Deixa eu colocar isso daqui para ficar um pouquinho mais claro aqui para vocês. Peraí. Pronto. conheci através de uma live, eu acho que foi sobre ansiedade, não tenho certeza, já faz tempo. Aham. E aí conheci a Yara. E logo em seguida teve o livro terapia. Aí fiz livro terapia, o volume 1 e 2, quero 3. Deixa eu aumentar aqui. Ah, então, isso daí a gente tem novidades também, né? Porque quando você fez, Carol, o livro terapia, e a gente utilizava o livro infantil, né? Vamos supor, eu utilizo aqui o livro infantil para trabalhar alguma questão do livro, que às vezes está bem objetivo, mas às vezes está subjetiva. Então, tem muitos livros que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu nunca pensei em trabalhar seletividade alimentar com Maria Fumaça, né? Que foi o que a gente fez, que é um livro que é muito bem indicado, inclusive, para a terceira idade, né? E os livros infantis, ele faz isso, ele não fala só com a criança, ele tem também um outro público. E aí, o 1, o 2 e o 3, eles foram todos direcionados para o recurso para a criança. Então, professores, coordenadores, psicólogos, fonos, médicos, né, falavam como que eu posso falar para a criança poder ter hábitos alimentares melhor? Vou pegar um livro, né? Conta a historinha e eu já sei quais sementinhas, qual é o recurso, ou até um PDF que ele pode utilizar para ele entender e compreender esse valor ou, né, esse significado. Agora, eu já vou aproveitar para convidá-los dia 10 de fevereiro, daqui 10 dias, nós teremos uma aula sobre livroterapia gratuita, geral, e aí depois vai abrir o novo livroterapia, que é o primeiro, são outros livros, é diferente de todos que você já fez, que é como utilizar livros infantis com adultos. Eu já fiz a inscrição pro dia 10. É, isso. Então vai ser muito legal e vai ser algo diferente. O 3 que você não fez ainda, talvez ele venha mais para frente, no segundo semestre, que eu pretendo pegar o 1, o 2 e o 3, colocar o que vocês já fizeram, mas inserir novas técnicas com todos. Então, por exemplo, aquele que a gente falou sobre regras do futebol, né? Que o menininho joga futebol e ele também mentiu para a mãe. Mas o recurso, né, naquele que chama Fui Eu livro, nós trabalhamos a questão das regras, que é muito importante para as famílias, que tem tudo a ver com parentalidade consciente, que é o que nós vamos falar hoje aqui, né? Mas aí eu vou usar o mesmo livro para trabalhar também a regra da mentira. Como eu posso, com o mesmo livro, ter 2 ou 3 recursos diferentes para atuação diferente, mas isso é mais para o segundo semestre, aí vai ser infantil. O primeiro semestre a gente está focando nessa parte de falar para os pais, né? Porque hoje muitas pessoas estão fazendo curso de parentalidade, disciplina positiva, os professores precisam se reinventar, conectar com os pais. Hoje as reuniões de escola não são mais as mesmas que você fica lá esperando para conversar 5 minutinhos com o professor e volta. Hoje o professor tem que passar um conteúdo porque a reunião é online, a adesão aumentou em muitas porcentagens, né? Isso foi um ganho que a escola falou, poxa, antigamente 15, 20%, dependendo da escola, né? Quanto maior o aluno, menor a adesão do pai na reunião de professores.
Então, crianças até 7 anos, as reuniões davam mais que 50%, geralmente. Crianças mais velhas, não. Mas hoje, por ser online, os pais têm maior facilidade de participar da reunião dos seus filhos. E eles não ficam lá esperando na carteira como ao vivo, né? Eles querem receber um conteúdo. Então, essa professora, essa coordenadora, ela pode utilizar um livro para contar a história e passar esse conteúdo através de uma reflexão, até mesmo porque a gente precisa da atuação dos pais hoje em dia, né? Uhum. Muito legal. Gente, faça. Eu fiz, o que tiver eu vou fazendo. E a Yara é cheia de didática, cheia de livro. E eu acho muito legal, né? Eu até cheguei a falar que a Yara cresce e contribui. E eu acho que faz muito junto com que a intenção do que eu carrego como missão, que é conjugar ciência e amor, desenvolvimento de pessoas, de forma específica das famílias. E a Yara, ela conjuga muito bem isso, né? A ciência e o amor, né? De uma forma muito simples e didática. Eu sou muito fã, né? Então fica até, sou suspeita. Mas assim, até também Yara falar sobre parentalidade consciente, porque eu trabalho criança e adolescente e eu tô vendo assim, em tudo faz parte a parentalidade consciente. Eu acho que a mentoria foi um presente para mim, inclusive, né? A consciência na profissão, enfim. Né, tem primeiro um contato consigo, e quem faz psicologia, geralmente os exercícios são voltados assim, primeiro você entra em contato, depois você passa. Então, assim, tem um outro ponto. Tem hoje em dia que estão se falando de burnout parental, e eu tô vendo uma busca muito dos pais, tem pais que me procuram, teve uma que eu atendi 11 horas da noite, então assim, eu até falo, olha, mas é diferente o processo com o pai, é diferente do da criança e tudo mais, mas eles têm buscado. Então, assim, tem uma demanda crescente em relação a isso. E a exaustão parental, lógico, teve famílias que se aproximaram muito na pandemia, teve um lado muito bom, muito positivo, mas, por outro lado, também teve um desgaste muito grande porque intensificou muita coisa. E lógico que a pandemia é uma lupa, né? Destaca ali muitos fatores. Então, tem todo esse contexto. E a parentalidade consciente está em tudo, né? Está em tudo que a gente faz, não só nas relações familiares, em relações com amigos, e acho que não tem idade, né? Vai de 0 a 100 anos, então é uma abordagem bem ampla. A gente pensa muito assim, né? Parentalidade, pai e mãe, né? Mas os avós também são pais e mães. E assim, hoje os avós, eles precisaram se reinventar, né? Porque muitos casais precisam dessa ajuda dos avós. Eles precisam sair para trabalhar e deixam os filhos com os avós. Eu tenho muita comunicação, Carol, com escolas, né? Como meu maior público infantil, eu atendo a psicologia infanto-juvenil e orientação, né, a psico-orientação ali, educação para os pais, né? Então, para fazer um processo ou para pais, esse é o que eu foco no dia a dia. Ou para as crianças ou para os adolescentes. A grande maioria ainda são as crianças que vêm para o consultório, né? E até pela aproximação dos colégios, aí grupo de mães, você acaba, né, sendo mais conhecida, assim. É uma área da psicologia que realmente está precisando muito, e na pandemia veio essa lupa, né, como a Carol falou, que escancarou essa necessidade da gente olhar também para a nossa maternidade, né, porque foi tudo assim, muito exacerbado, né, mas quando você para, né, quando eu vou no colégio, às vezes eu tenho uma reunião, eu gosto de ficar na saída, assim, observando. A grande maioria, gente, a maioria são mais avós ou cuidadores que buscam as crianças no colégio do que os avós. Porque, primeiro, a realidade de São Paulo são pais. Eu já trabalhei 10 anos em uma empresa multinacional, eu não almoçava fora da empresa, né? Eu entrava em horário de fábrica, ficava lá no refeitório na hora do almoço. Às vezes, de sexta-feira, a gente almoçava fora com a turma, mas não tem como você voltar para sua casa e voltar, porque você tem 1 hora de almoço. E aqui as coisas não acontecem como no interior. Meus pais moram em Bauru, lá eles mesmo com 1 hora tem como ir, meu pai almoça e depois ele ainda dorme um pouquinho e aí ele volta para o posto de saúde, para o consultório, enfim. Então, a gente tem essa flexibilidade maior numa cidade, às vezes, que te dá condição. Em São Paulo, não dá. Então, você fica mais distante. A minha filha,
ia para o trabalho, levava ela na hora, no almoço, a Kombi escolar, a perua escolar, levava para casa e a minha cuidadora pegava. Então, a gente vai, né, empinando os pratinhos. Então, é importante esse olhar. Quem é educadora parental também consegue ampliar esse seu modo de trabalho, né? Esse seu agir. O público de uma educadora parental não são só pais e mães, né? São também cuidadores. Eu conheço várias pessoas que desenvolveram cursos para babás, né? Com base na disciplina positiva, com base... Ainda não vi nenhum com base na parentalidade consciente, que também é muito bom, né? Porque por mais que você seja ali uma cuidadora, mas você tem que ser coerente com o que você vai passar para a criança, senão a criança acaba não absorvendo. E os cuidadores, eles têm uma influência muito pontual no dia a dia da criança. Uma vez, uma bebezinha, eu lembro desse caso na faculdade, ela começou a falar. E ela falava assim, sabe? Era o som da ambulância que passava. Imagine a influência do tipo de música que aquela cuidadora utiliza na casa, né? Então, a gente precisa sempre estar atento que a orientação parental, a disciplina positiva, a parentalidade positiva, a parentalidade consciente, ela olha para a relação do maternar, mas o avô e a avó também maternam, né? Também exerce ali uma paternidade que eles estão, às vezes, excluídos, eles podem sim entrar, né, no dia a dia da família. Muito bom, e acho que é exatamente isso mesmo. Né? E outra coisa que eu já vou pedir também, sobre o Mindfulness, que a Yara também eu sei que é uma das facilitadoras no Brasil. Então, entre todas as agendas dela, tem que ter esse ano também. Então, esse ainda não está esse ano. Eu comecei a escrever o ano passado, porque eu não sei, Carol, mas eu tive a impressão, quando chegou março, nós fomos os primeiros a parar, né? Eu lembro direitinho, foi na semana do dia 15 de março, 17 de março. Então, eu atendi numa terça-feira, tinha algumas pessoas que não sabiam se vinham ou não, né? E aí, quinta, todo mundo desmarcou, minha filha passou na faculdade, tinha que levar, era uma coisa assim, estava bem no comecinho, mudança. E aí eu lembro que eu falei assim, né, quarentena, e a gente ainda falava assim, que era 15 dias fora. Então eu saí do consultório achando que fosse voltar em 15 dias. E eu voltei em agosto para setembro. Então foi março, abril, maio, junho, julho, agosto, né? São 7 meses para eu voltar para o presencial, né? Então a gente foi realmente pego ali de calça curta. Nessa época eu pensei, nossa, eu vou ficar em casa, eu vou fazer tal curso, eu vou comprar não sei o que lá, eu vou fazer... É o tempo que eu preciso, vou escrever aquele curso. Foi aí que eu consegui, né, abrir a mentoria de parentalidade consciente, e eu não tinha feito um ano atrás. Em 2019 eu não consegui, em 2020 eu fiz 2 turmas e não consegui abrir um livro terapia, não consegui terminar o meu Mindfulness, não terminei os cursos que eu comprei, alguns até já venceram. Ai, que é até vergonhoso falar isso, mas eu acabei caindo numa emboscada que a gente ia ter mais tempo e eu tive menos tempo. Eu também. Você sentiu isso? Até uma nova pós-graduação eu comecei e nem dei conta de todos os cursos. Foi desse jeito mesmo. Eu falei assim, achei que ia ser só série, aí eu falei, vou trocar por videoaula, mas não foi não. Foi uma emboscada. Uma emboscada. E o Mindfulness, ele faz parte da parentalidade consciente, né? Então, o que a gente... Esse livro, esse até é a primeira edição, que é o Educar com Mindfulness, ele é um livro precursor da parentalidade consciente. Ele nem tem o nome parentalidade consciente, mas ele fala que para você educar no Mindfulness é a parentalidade consciente, que é para você estar hoje, né, presente aqui. Então, você precisa... o Mindfulness é uma das premissas da parentalidade consciente, né? Mas a própria formação vai te ensinar, mas lógico, para você trabalhar com o Mindfulness, eu não sei nem se foi essa pergunta que entrou, que eu vi que passou rapidinho, né? Eu fiz... Perguntou se é uma pós-graduação que faz. Na verdade, não, então, a parentalidade consciente, ela é uma metodologia, né?
a que eu fiz, ela foi criada pela Academia de Parentalidade, a formação, né? Eu fui a primeira facilitadora aqui no Brasil. Hoje a gente, acho que nós somos em 4, mas no site, acho que só estava o meu nome ainda, porque você, depois que você se forma, você ainda precisa fazer como um trabalho de conclusão de curso, precisa se colocar em ação, né? E aí você consegue já fazer o quê? Fazer formações da metodologia. Eu não formo outros formadores, mas eu, como na mentoria, eu coloco o meu dia a dia, minhas vivências sobre a parentalidade consciente, as mães, os pais, os profissionais aprendem a metodologia e atuam com a metodologia. Então, consegue pôr no seu dia a dia, consegue colocar ali no atendimento de psicologia. O meu atendimento para todas as famílias, eu utilizo a abordagem terapia cognitivo-comportamental, que hoje é, né, a única que tem mais, na verdade não é a única, mas é a que tem maior evidência, é baseado em evidências científicas que a gente fala. Então, ela realmente ela é eficaz, mas junto com a TCC, eu coloco o trabalho também, né, o mindfulness, trabalho questões assim da parentalidade consciente, que tem toda a correlação. E aí, quando eu recebo qualquer família, porque o atendimento infantil, gente, não é o olhar só para a criança. O atendimento infantil, ele é o olhar para a família, e se você quiser ainda fazer um bom trabalho, é a tríade, família, escola e criança. Você fica ali como profissional no meio, fazendo a ligação e a interligação de tudo. Entendendo o que aquele professor traz, qual é o olhar sobre o aluno e passando sua percepção, porque a escola é um agente muito promissor para a gente conseguir estabelecer novos comportamentos, quebrar crenças, né? A gente precisa da ajuda ali da escola. Eu tive uma criança que ela chegou, né, para o consultório com uma queixa de agressividade. Então, ela estava batendo muito nos colegas, né? Um menininho. E aí eu fiz, né? Eu comecei a atender e falava, meu Deus, ele é um doce, o que está acontecendo que está tendo essa agressividade? E fui fazer uma reunião com a escola. E a professora, né, e a orientadora vieram e eles falaram, ó, ele é o único que não é alfabetizado. Né? Então eu falei assim, olha o senso de pertencimento que falta para essa criança. Todos os meus amiguinhos são alfabetizados e eu não. E a gente foi, né, fazer a fundo e descobrimos que ele tinha um comprometimento bastante no processamento auditivo. Então ele fez, né, ele realmente mostrou no consultório que tinha essa dificuldade de processamento, então ele não conseguia pegar as informações, encaixar e realmente realizar uma ação com aquilo. E fui indicado também, depois de fazer essa avaliação, para um acompanhamento com uma fono também, naquele momento, para fazer a reabilitação, né? Quando eu voltei para a escola, eu falei, olha, então foi feito ali um exame, realmente a gente tem que fazer um trabalho por trás, mas ele precisa se sentir pertencente, né? Então eu falei para a professora, você poderia fazer perguntas, né, aleatórias que ele tem condições de responder? Por exemplo, você pode colocar ali uma casinha e falar, qual é a forma quadrada, fulaninho? Fulaninho, você pode, por favor, me falar qual é essa cor? Porque isso ele tem essa, né? Ele não consegue escrever, mas aí ele consegue se sentir pertencente. Foi dito e feito. Essa união, a escola me ajudou a potencializar a parte da autoestima, que estava lá embaixo, que eu não me sentia pertencente. Ele começou a responder as perguntas que ele tinha condições de responder até uma determinada fase da reabilitação, que ainda não estava pronto, né? Eu entrei em sintonia no consultório com essa profissional, então eu sabia algumas coisas que ela passava e puxava para a parte da psicologia, principalmente na parte de reabilitação cognitiva, que os psicólogos também podem auxiliar, né? No dia a dia ali, juntando com a parte de neurociência e tudo mais. Então, a gente potencializou aquela criança e ela cresceu, ela aflorou. Então, é importante esse olhar em conjunto para tudo, né? E aí, o Mindfulness, ele entra também para poder auxiliar nisso. Então, a parentalidade consciente, ele é um curso que me auxilia a tratar com as famílias que chegam até mim, né, e com a escola, uma coisa que eu vou falar aqui o mais simples, a Carol vai saber que tem muito mais por trás da parentalidade consciente, mas a gente entende que por trás de um comportamento existe sempre uma necessidade. Então, se eu ficar olhando só para aquele comportamento, ele está batendo, ele está agressivo, é castigo, isso, aquilo, eu não dou conta dessa necessidade que, nesse caso, era uma necessidade de pertencimento.
eu preciso explorar o que tem por trás do comportamento. Qual é a necessidade? Porque senão, se eu acolho esse comportamento, essa necessidade pode vir em um outro comportamento desadaptativo, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para poder realmente pegar e acolher aquela criança. Então, a parentalidade consciente, ela me ajuda nessa questão. É só a pontinha do iceberg. E não tem muito mais. Não é uma pós-graduação, é uma formação de uma metodologia, que ela é internacional e acontece, né, em Portugal pela Academia de Parentalidade. Vocês podem entrar no site Academia de Parentalidade, eu acho que é .com. Falei lá, tem que ir para Portugal, inclusive. Tem que fazer uma presencial em Portugal. Né? Que eu perguntei se podia fazer online e tudo. Ele falou, não, tem uma que você tem que vir mesmo para o país para poder ter a certificação. E na minha época tinha que ser um mês, né? Então, tinha que... Isso é para você ser o quê? Para você ser uma facilitadora e aí você pode facilitar o método com outras pessoas. Mas você fazer uma mentoria e estudar, você já pode utilizar aquela metodologia no dia a dia. Então, a mentoria, ela vem com exercícios práticos, porque o que é uma mentoria? A mentoria, ela é diferente de um curso. O curso te ensina os passo a passos do que é. A mentoria vai ter que trazer exercícios e vai ter que trazer muito, assim, do que eu faço para poder passar isso para os pais. Então, ela acaba sendo um pouco até mais completa, porque é o estilo do que eu passo no dia a dia para entender e fazer ali com os pais, né? Tem outro livro que também é de parentalidade consciente, que tem para vender aqui no Brasil, que é esse aqui, né? Do Daniel Siegel e da Tina, esse é da Mary, né? Eles falam também do contexto de parentalidade consciente, é um contexto que vai de encontro, né? São referências dos mesmos autores do Mindfulness, Educar com Mindfulness, e como a gente estava falando, também tem o Educar com Mindfulness na Adolescência. Isso é maravilhoso. E assim, parentalidade, eu lembro de um livro uma vez que eu li, não sei se foi o da Dorothy Corkilly-Briggs, não tenho certeza, e ela vai falando assim, parentalidade significa alimentar, né? Então, o alimento que eu ofereço. Então, qual o alimento que eu também, enquanto responsável, me alimento? É muito comum, né, os pais olharem mais a necessidade da criança, comum não significa que é normal, mas assim, olhar a necessidade da criança e me negar, e se negar. Né? Então, é quando vem umas questões que têm adoecido, de fato, né? Essa questão da exaustão parental, burnout parental, que tem se utilizado ultimamente. E os dados mostram muito o adoecimento dos pais ultimamente mesmo, né? Então, assim, esse momento, esse olhar. Então, quando eu me olho, alguns se sentem muito culpados. A gente sabe que vem relacionado a uma educação, a vários contextos. Mas eu queria pedir para a Yara falar sobre isso, essa importância desse olhar. E que é uma das bases do igual valor, de olhar para o outro, de olhar para si, a minha necessidade, a necessidade do outro. Porque se eu olho só a necessidade do outro, alguma coisa está errada, até de olhar a necessidade do outro. Se parentalidade significa alimentar. Ótima pergunta, né? Então, assim, nós, seres humanos, pai, mães, adolescentes, todo mundo, nós somos programados para olhar o outro. Então, a todo momento, através da nossa evolução, a gente tem que olhar o outro, ver o perigo e se afastar do perigo. Então, é muito mais fácil você perceber uma atitude do outro do que uma própria atitude. A autoavaliação, ela requer uma consciência. Ela requer um olhar para si, para entender, sem julgamento. Então, a gente precisa... Mas será que é isso mesmo? Essa autoavaliação, esse autoconhecimento, ele precisa ser trabalhado. Porque é muito mais fácil você olhar para o outro do que para si. Né? Então, assim, tem vários documentários, muita coisa sobre neurociências. Até tinha como se fosse uma série que passava na Netflix, mas ele volta e vai, eu não sei se está disponível, que chamava Truques da Mente. E ele falava muito isso, né? Dos nossos truques, o que a gente... né? Eu lembro de um experimento, que até hoje eu uso ele bastante exemplo, porque eu acho o máximo. Então, eles pegaram uma carteira de dinheiro, né? E deixaram lá no meio da praça.
menos de 30 segundos, essa carteira era achada. Então, eles ficavam olhando lá 10 segundos, 20 segundos, 8 segundos. Todo mundo olhava, achava a carteira, pegava a carteira e levava para um posto de guarda que tinha ali perto, né? E aí, eles colocaram a mesma carteira no mesmo local, não mudaram nada, só que o que eles fizeram? Pegaram uma tinta vermelha, né? E passaram um spray assim, ó, do lado. Como se fosse um círculo vermelho e a carteira dentro. E aí a gente pensa, meu Deus, o círculo vermelho dá mais evidência ainda para eu ver a carteira, né? Mas chegou até 5 minutos para alguém pegar aquela carteira e levar para o guarda, de fato notar aquela carteira. E aí eles falam, como você explica isso, né? E aí então era legal porque ele trazia alguns aspectos, exercícios ali na realidade, mas trazendo aspectos da neurociência ali, o que tinha por trás, né? E um círculo vermelho, ele mostra pra gente, ele passa a mensagem, nós aprendemos, é um código universal que se relaciona a perigo. Então, pare, tem aquela faixa vermelha do lado, né? Não pode a faixa vermelha ali com, às vezes, proibido, mas preste atenção. O círculo vermelho é preste atenção. E aí, quando você olha e vê proibido, você para de olhar e o seu cérebro fala, não precisa olhar para isso. Então, você vê e não vê. Por quê? Porque tem toda essa parte da neurociência. O que acontece? No nosso dia a dia, nós somos treinados para ver o outro, para reagir, para a gente, né? Não posso fazer isso. Mas não para o olhar de si. E aí, quando vem uma metodologia que te faz olhar para você, que te faz verificar certas coisas, ela acaba sendo muito eficaz. Primeiro porque o exemplo, ele vale muito mais do que palavras. Essa frase todo mundo conhece, mas assim, estatisticamente, realmente é isso. 80% é o que você faz, 20% é o que você fala. Então, alguns pais falam, não grita, menino! Eu tô gritando, qual é a minha coerência, né? Em fazer esse comportamento, gritando, falar para ele não gritar? A pessoa ouve, mas não consegue processar aquela questão, né? Então, a parentalidade consciente, ela faz isso. Ela fala, primeiro, você tem que se olhar. Porque quando você se olha, você entra em coerência com os seus limites, com as suas necessidades, né? Por exemplo, eu gosto de falar que o limite não é da criança. O limite é nosso. Até que circunstância eu aceito ou não esse determinado comportamento. Por exemplo, eu posso ser uma mãe que não aceito e não aceito mesmo que a criança venha e bata na minha cara. Então, eu tenho que ter claro isso comigo. Porque se um dia vier esse comportamento, eu vou ter que contar e falar assim, não, isso eu não aceito, é o meu limite. E eu vou ter que ser muito clara e coerente falando o que é o meu limite. Eu não aceito mentiras, eu não aceito, né? A gente vai criando no dia a dia. Agora, se um dia vai, um dia não, um dia vai, um dia não, ele não consegue ter referência, né? E se a gente tenta olhar tudo que tem por trás ali da criança e não olha o nosso, qual é o conceito de autocuidado que eu estou passando para a criança? Pais que trabalham, né? Tem alguns que falam assim, eu tenho que trabalhar para comprar tudo para você. É verdade isso? Ou eu tenho que trabalhar porque eu gosto muito do meu trabalho. Eu gosto de trabalhar e eu gosto de ter minha independência, filho. E aí você vai o quê? Plantando uma sementinha que o trabalho não é ruim. O trabalho, ele pode trazer muitos benefícios, né? Eu gosto do meu trabalho, a minha filha sabe disso. A gente fez uma brincadeira esses dias e aí a gente fazia assim, era uma melancia, porque quando ela era pequenininha, a gente comia melancia de coração, de estrelinha, eu comprava aquelas forminhas e eu cortava algumas frutinhas, ficava mais divertido o nosso momento ali de comer as frutas, né? Tá dando microfone meu no da Yara, passou? Agora deu uma travada, mas já melhorou. Deu? Deixa eu ver se meu volume tá tranquilo aqui. Não sei se... Eu acho que quando eu falo, Carol, sai a minha voz aí e volta. Se você baixar um pouquinho, talvez melhore o volume. Só um pouquinho. Baixei. Vê se melhorou depois. Sheila, fala pra gente. A Sheila já vai receber o livro dela, que já foi hoje pelo correio. Eu acho que eu vi vocês cortando o coração. E aí falava sobre a... Aí a gente deixava inventou assim, por que eu te amo? Eu te amo, né? E aí ela me surpreendeu naquela hora, e estava até ao vivo, ela falou, mãe, eu te amo porque você é independente.
né? E você vê que é interessante ela ver que realmente eu quero as minhas coisas, eu vou lá, trabalho e consigo. Né? Eu não dependo, eu vou criando a minha realidade. Lógico que eu tive muita ajuda dos meus pais, tive uma condição, né, de ir atrás dos meus sonhos, mas eu acho que hoje, e meu pai é um exemplo disso. Meu pai, ele tinha essa determinação que ele queria ser médico. E ele sabia que ele ia precisar de 1 ano de cursinho, porque para você entrar numa pública, mesmo na época que ele fazia faculdade, tá falando que ainda continua a microfonia. Eu abaixei bem aqui. Deixa eu ver se tem. Aqui não tá. Vamos ver se melhora. Eu até deixei o meu no modo avião para não receber nenhuma ligação e dar interferência também. É verdade. Então, assim, nessa época que ele queria, né, fazer a faculdade, ele já tinha essa consciência desde 10 anos. Então, ele pensava, vou ter que trabalhar para conseguir o dinheiro, para depois eu, né, entrar na faculdade. Aí ele foi trabalhar como vendedor de limão, ele foi engraxate, ele fez ali a mesinha dele, foi como engraxate, enfim. E aí, quando ele se formou, ele também conseguiu um trabalho, depois com 14 anos, naquela época, poderia trabalhar. Ele tinha o dinheiro certinho para ficar 1 ano sem trabalhar e poder pagar o cursinho dele, porque ele foi muito determinado. Então, esses valores do meu pai acabaram passando para mim de seja determinado para poder construir o mundo que você espera para você, né? E eu nem tinha essa realidade que ela sabia, ela via isso como um exemplo, né, legal. Então, é importante, como eu posso falar para minha filha, se cuida, filha, vá atrás, tudo, e não me cuidar. Não tem coerência. O meu discurso, ele precisa ter coerência. Então, olhar para si, você vai fazer muito pelo seu filho, né? Você vai conseguir passar diálogos conscientes, né? Isso, eu acho que isso é o ouro do contexto ali, né? E às vezes acha que está negando o filho, está deixando ele de lado porque está se amando em primeiro lugar. Às vezes eu escuto bastante, assim, quando vai fazendo essas reflexões. Mas não, é o contrário, né? É até a questão de eu estar ensinando de uma forma que nem é verbal. Os filhos, eles observam, né? Não tem como. A gente está sempre olhando, como você começou falando no início, né? A gente olha e observa o outro. Então, esse olhar que está voltado para si vai estar voltado para o outro. Porque às vezes a gente não fica tão no automático que esse valor ficou perdido ao longo do caminho. Mas é diferente. Então, eu estou alimentando dessa forma também, né, com o meu trabalho e tudo mais, essa coerência. De eu não negar as minhas necessidades em nenhum momento. Né? É muito comum estar falando, se eu vou deixar me bater, se eu falar que não pode bater, ninguém falou isso. Né? Então, eu dou o limite, o meu limite, reconheço a minha necessidade também, porque eu preciso naquele momento, e a necessidade da criança, o que levou? Está além do comportamento dela. Né? Então, eu acho que assim, a parentalidade consciente, ela vai em todos os relacionamentos. E eu acho isso muito bacana, que é estar na presença plena ali naquele momento. Eu ter consciência, né, do que eu quero, da minha necessidade. Então, eu pedi para a Yara agora ampliar essa questão dessa presença plena que está ali, dos pais estarem nessa atenção plena deles. Quando a gente fala de mindfulness, presença plena, não é só você estar presente e disponível para o outro, né? Então, não adianta nada falar assim, hoje eu tirei a tarde para ficar com a minha filha e fico um tempo todo no celular. Né? Eu preciso o quê? Eu preciso realmente falar assim, eu estou com uma escuta ativa, né? Estou pronta aqui, estou presente de, né, corpo e mente. Então, eu estou mostrando que eu estou presente, uma escuta ativa, sem o julgamento, né? Estar presente é a criança falar alguma coisa, é mesmo, filha. A gente até aprende muito na comunicação consciente, que também vai, né, e na parte da comunicação não violenta. Porque Marshall, que, né, descreve, que é o autor da comunicação não violenta, ele também é um dos autores referentes na parentalidade consciente. Então, falar em primeira pessoa, porque aí dessa maneira eu não imito julgamento, né? Eu estou sentindo, e não você está fazendo isso, né? Eu estou emitindo julgamento. Então, presença plena é você estar mesmo pronto para uma escuta ativa, né? Uma presença de corpo,
uma ligação ali com outra criança, com a mãe, com outra pessoa, com você mesmo. Será que você está ouvindo os seus sentimentos, as suas necessidades? Quanto mais presente a gente fica para a situação, mais fácil é entender o que tem por trás desse comportamento. E até a gente. Por que eu estou todo dia fazendo um prato de comida desse tamanho? Por que eu tenho a necessidade de comer muito mais do que o meu corpo precisa? Né? Por que essa fome está aparecendo desse tamanho? É uma fome mental? É uma fome corporal? É uma gula? Né? Tem um exercício muito simples de gula, que é você fala assim, tô com fome. Aí você fala, tem uma maçã. Ah, não, mas maçã não, quero outra coisa. Então não é fome, é uma gula, né? Porque fome você come qualquer coisa que te alimenta naquele momento, né? Então a gente tem como identificando assim, essas diferenças. E aí, quanto mais eu estou aberto para esse olhar né, de estar presente, de perceber o que tem por trás, o que eu estou sentindo ou não, mais eu tenho uma conexão comigo mesmo. Então, presença plena não é só você estar ali para o outro, mas é você estar ali para você, se abrindo para a relação e troca do outro, como uma relação ali que eu não tenho, né, essa questão de cobrança, enfim, algo mais leve, né? Uhum. Entrando nessa questão da conexão que você falou, conexão familiar, que é um subtema, né, da live, conexão familiar. Que dicas, Yara, você dá assim, para as famílias para fortalecer e para ter essa conexão familiar? É muito comum quando fala sobre conexão familiar, fala assim, mas eu já fico com ele. Tem a questão da presença plena, né, que às vezes está e não está, porque tá falando, que lindo desenho, mas estou ali no celular, estou com a cabeça lá em outros assuntos também, de trabalho, enfim, das coisas que os pais têm que dar conta. Que dicas você dá para fortalecer a conexão familiar entre pais e filhos? Ó, primeira coisa, né, a gente tem que lembrar que os adultos somos nós. Então, o que é o igual valor? O igual valor é uma atitude para a criança tem a tamanha importância do que uma atitude para nós. Então, por exemplo, se eu estou ali assistindo a minha série e aí, mãe, espera só um pouquinho que eu já vou. Por que ele tem que esperar e quando eu peço para fazer alguma coisa, o desenho não é importante para ele? Aquela série pode ser tão importante para mim quanto aquele desenho é importante para ele. Então, igual valor é você entender as importâncias que são proporcionais, né, no seu aspecto de vida, idade e tudo mais, né? Agora, e aí quando a gente entende isso, a gente consegue ter uma comunicação melhor, só que a gente não pode esquecer que quem é o responsável somos nós. Então, a criança ela ainda não tem a maturidade e a responsabilidade de se colocar em ação em alguns determinados momentos, de sair correndo na rua, é perigoso. Esse conceito os adultos que têm. Então, a gente precisa se conectar com a criança, passando esse conceito, mas também uma relação respeitosa, onde eu vou olhar por trás do comportamento para entender aquela necessidade de uma forma respeitosa, né? A conexão, ela acontece quando a gente tem uma comunicação eficiente. Então, eu preciso, muitas vezes, entrar no mundo da criança para trazê-la para o meu, né? Então, como ela vai entender? Por exemplo, eu tive até uma conversa assim com o pai, né, de uma criança que eu atendo, o pai e a mãe a semana passada, e nós estávamos falando sobre isso. Muitos pais acreditam que brincar com a criança, deixar o momento lúdico mais descontraído, usar mesmo, né, do lúdico, das brincadeiras, é relacionado com a permissividade. E não, né? Então, se você chega para uma criança e fala assim, filho, arruma seu quarto. Qual é o seu objetivo? Que ele arrume o quarto. Qual é o seu real, a sua necessidade? Que ele arrume o quarto sem você ficar pedindo, que ele consiga entender aquele conceito de é importante eu zelar pelas minhas coisas e vou arrumar o quarto, né? É a questão da colaboração e da obediência, que também a gente vê, né, na parte da parentalidade consciente. Mas eu posso ensinar, arruma o quarto, vamos lá, filho ainda tá sujo. Primeiro que bagunça é um conceito subjetivo. Tem muitas crianças que falam, já arrumei, e a mãe fala, isso não tá arrumado, mas para ele tá realmente arrumado. Então, a gente tem que entender que não é claro. E aí, passar comandos claros. Um quarto arrumado são os sapatos dentro do armário, os livros dentro da mochila, a cama esticadinha, nenhuma roupa no chão. Então, a gente precisa ser claro com a ação. E muitas vezes a gente até fala ação, mas fala o que não fazer.
Então, não deixe o sapato no meio do quarto. Mas deixa onde? Se eu deixar em cima da cama, eu não deixei no meio do quarto? Não, eu obedeci. Mas é certo em cima da cama? Não, o correto é a expectativa dentro do armário. Então, a gente tem que pensar quais são os comandos que a gente está passando para o nosso filho, para realmente conectar, né? Se ele está sendo assertivo ou não. E aí, quando a gente trabalha nessa parte de conexão, nessa parte de comunicação, a gente consegue entender, mas peraí, se o meu objetivo é fazer com que ele goste de arrumar o quarto, que ele se empolgue, que ele participe, por que não pode ser mais engraçado? Né? Por que eu não posso usar ampulheta que eu viro, né? Não tenho nenhuma aqui para mostrar, mas que eu viro a ampulheta e aí naquele momento ele tem tantos minutos para poder guardar as roupas, que eu faço um desafio, vamos pegar o vermelho e depois eu pego o azul, é rapidinho, né? Por entender como é a sua criança, se ela gosta de arrumar certinho, ajude ela a organizar, arrume por cores, peça a opinião dela, envolva ela na atividade, onde ela tenha também um poder de ação. Filha, a gente precisa, né, organizar a sua cama. Quais os bichinhos que você quer que deixe, outros não? E esses outros, onde a gente pode fazer para que você não esqueça deles? Qual vai ser o plano? A gente vai envolvendo a criança, ela se sente respeitada quando ela tem voz. E isso trabalha o senso de pertencimento. E aí, quando a gente trabalha o pertencimento, a gente tem uma melhor comunicação e uma melhor, né, conexão familiar. Muito bom. Eu tinha uma colega de trabalho que ela falava bem assim, você fala para o seu filho para ele parar a brincadeira agora, mas se ele fosse essa mesma criança, só que adulto e juiz, você não ia entrar na sessão e mandar ele sair agora porque você quer ir ao supermercado. Você não ia fazer isso. Então ela falava assim da questão do tamanho, né? Que a gente às vezes não se colocava naquele lugar, na perspectiva da criança, olhar o mundo sobre a perspectiva dela, e ela se sentia exatamente assim, pertencente. Quanto mais pertencente, mais ela vai colaborar, porque criança gosta de colaborar. É uma questão de autocapacidade também, envolvendo. Então eu achava muito fantástico quando ela fazia essa comparação, porque hoje ele tem 5 anos, mas se ele fosse juiz, você não ia tirar ele as forças porque você quer ir ao supermercado. Você ia ter uma outra compreensão. Então, olhar aquele momento tão importante quanto, né, eu valorizar. E aí a criança ela vai se sentindo valorizada e ela vai colaborando de uma outra forma também. Eu vejo isso assim no próprio consultório. Quando a criança chega, né, no primeiro momento ela fica assim, tem umas que nem tanto, e aí, aos poucos, elas já vão entrando, né? Quando a gente vai com uma questão que ela gosta muito, que aí vai aumentando o engajamento dela ali no meio, né? Então, tem muito esse fator também. Os pais, quando brincam, eles querem brincar as brincadeiras de estímulo para ficar inteligente e não as lúdicas. Livinha? Isso é importante, por quê, né? Porque a gente às vezes fala assim, eu vou brincar, mas eu vou usar um jogo aqui que fala de memória ou de desenhar, de copiar. Mas, gente, as habilidades, né? O ficar inteligente, que até muito bem colocado entre aspas, é trabalhar o quê? É função executiva. Então, função executiva, você não é só questão de memória, né? E tudo mais, mas você trabalha a associação. Ele consegue, por exemplo, se ele pega ali o animação, né? Que é um baralhinho. Ele consegue fazer associação? Eu vou fazer associação da ovelha e da vaquinha. Por quê? Porque ambos moram na fazenda. Eu vou fazer associação do panda e do koala, porque eles, né, gostam de comer coisas em árvore, ou eles são fofinhos. Então, esse tipo de associação, muitas vezes acha que é uma coisa muito simples, mas não. Né? A criança ela está já estabelecendo um desenvolvimento também dessa função executiva. E não adianta também você só desenvolver a parte de função executiva e essa criança não ter habilidades socioemocionais de como lhe portar. Ela sabe totalmente a matemática, tudo, mas ela não consegue seguir uma regra, ela não consegue lidar ali, fazer amizades, tem um sofrimento por trás. Então, é importante a gente ver a criança como um desenvolvimento, assim, para provocar um bom desenvolvimento como global. É o equilíbrio, né? E a gente vai transformando tudo isso em uma aprendizagem. Agora, sim, acho que a Lívia, né? Acho que até a Lívia aqui, no que eu conheço, uma querida. Como eu posso desenvolver bem o meu filho?
né? Isso eu recebo essa pergunta quase diariamente. Yara, um jogo ou um livro, o que eu posso para desenvolver o meu filho? Quer trabalhar desenvolvimento infantil? Trabalha a parte sensorial, né? Estimular atividades que utilizam sensorial. Quais são essas atividades? Utilizar os 5 sentidos. Fazer a criança cheirar, fazer a criança ouvir, fazer a criança sentir, fazer a criança degustar, né? Observar com clareza. O livro dos 5 sentidos. Eu nem sei se a Yara tem. Esse eu ainda não tenho. Chegou hoje para mim, é novo. Eu ainda nem li, na verdade. Mas é o livro dos 5 sentidos. Gostei do título. Da Ciranda Cultural? Esse é não, todo livro. Tá. Isso é importante, gente. Trabalhar sistema sensorial é trabalhar o que a gente fazia quando a gente era criança. Escolher feijão. Escolher feijão é uma atividade tão poderosa porque eu trabalho numeração, nomeação. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo distinguir um de outro. Qual é menor, qual é maior. Então, eu também consigo trabalhar comparação, associação. Vamos fazer um montinho daqueles mais escuros, um montinho dos mais claros. Eu vou trabalhando, sem contar que eu estou sentindo, eu estou estimulando o meu tato, a minha visão para tomar, né, ter foco ali, o hiperfoco, porque ele é um feijãozinho, é pequenininho. O cheiro que aquele feijão exala, mesmo estando cru, ele tem um cheirinho diferente que a gente pode sentir. A gente pode lavar e pedir para a criança dar uma provadinha, o gosto. Então, pegar um potinho de feijão, deixa a criança meia hora, vocês trabalharam muito o desenvolvimento global, né? E contribuíram para o desenvolvimento da criança. Tem uma mensagem aqui também, Carol, da Dani, falando assim: isso é tão incrível. Hoje meu filho e o amigo precisavam juntar os brinquedos na grama e também umas pedras. Bastou criar uma brincadeira, em 10 minutos eles fizeram tudo e se divertindo. E eles aprenderam. E o objetivo foi proposto. Então, às vezes, a gente criar brincadeira não é passar a mão na cabeça e falar que eu não estou ensinando. Pelo contrário, né? Eu acho interessante uma pergunta. Quais são as disciplinas, as matérias que vocês lembram da escola? Como elas foram passadas para vocês? Porque eu lembro mais divertidas. As divertidas, a que você se colocava em ação, a que você construía. Para mim era aquela montanha que era um cubo, né? Tipo um chapéu de bruxa que você fazia, que a pontinha era neve, então lá em cima é frio e vai mudando a questão de temperatura e também a questão de clima, né? Ou se não a planície, o planalto, as montanhas, como era a vegetação, a caatinga. A gente fazia as maquetes, eu lembro disso. O meu era literatura por conta do meu professor, e eu tenho umas músicas até hoje. Que ele passava as músicas, então eu lembro até hoje do Renascimento e tudo, porque eu decorava, e para mim era uma música legal. Então, assim, exatamente, a cognição, ela não existe sem o afeto, né? Não sei se tem uma frase, fui eu que inventei, eu não sei porque a gente vai lendo tanta coisa, mas assim, um cérebro que aprende é um cérebro que sorri. Né? Porque caminham junto a diversão, assim, não tô falando só diversão, brincadeira, mas esse sentido de leveza também. É o que mais traz mais. De desafio, ele conecta, né? É aquele cérebro que está em conexão com o que é prazeroso para você. Qual é a vontade que você tem de fazer uma coisa que você não gosta e de fazer uma coisa que você gosta? Né? Qual é o índice de procrastinação de uma coisa que você não gosta e de uma coisa que você gosta? Então, não é só a questão de arrumar o quarto, mas é fazer com que faça sentido, que seja um hábito que às vezes você até goste para poder cada vez mais ampliar. Por exemplo, a Dani está falando exatamente o que você falou, né? Com música. Até hoje a música das preposições. Acho que minha mãe sabe. Não, minha mãe era poesia, era assim, para ser, perante, sou, era alguma coisa, não sei, eu não me lembro, mas ela contava desde, durante, com, sabe? Todas as pessoas, era uma coisa assim, mais ou menos, que ela cantava para mim. Mas a gente vai aprendendo, né? É assim que a gente vai aprendendo. Outra coisa, Yara, assim, vejo muito que a parentalidade, os pais em si, é um presente com o passado, né? Então, é algo que vai se atualizando. Isso quem vai utilizar, eu sou da cognitiva comportamental também, mas eu gosto muito de ler também Laura Gutman, e ela vai trazendo essas questões,
pode ser um pouco mais voltado à psicanálise, mas assim, tem alguns contextos que a gente vai verificando, que é o encontro do passado com o presente. E esse encontro, e aí vem o filho no meio e tudo, ele é muito especial. Né? Que são questões que muitos vão falando, nossa, mas na minha infância era assim, na minha adolescência era assim, questões que mudaram, mas ao mesmo tempo como se fosse uma cura para eles mesmos esse encontro, que vai sendo ressignificado. Então, junto com essa fala, e aí eu vou pedir para você, caminhando para as considerações finais, para a gente salvar a live, porque o tempo voa. É muito gostoso te ouvir, assim, vai passando bem rápido, mas para a gente poder salvar também, né? Então, esse encontro, né, do pai com o filho, o encontro do passado com o presente. Eu acho importante, sabe, Carol, falar que a gente tem que promover os nossos encontros conosco mesmo. Então, pode ser que alguma feridinha ficou aberta ali no passado. Se você não cuidar com o remedinho necessário, ela sempre vai ficar lá. E pode ser que essa feridinha te cause dor no presente de hoje e você não consiga ter a mesma relação. Por exemplo, se eu preciso correr, eu tenho um prego, né, no meu pé, eu não vou conseguir correr. Eu vou ter uma limitação. Então, se eu tenho algo ali que um pai talvez que foi muito agressivo, e aí eu não consegui lidar com aquilo, e não consigo, no dia a dia eu acho que eu tenho que fazer a mesma coisa, ou fazer totalmente diferente. A gente precisa o quê? Realmente, porque o autoconhecimento não é só olhar lá no passado. O autoconhecimento é olhar para você devido às suas experiências de vida. Então, pode ser que tenha uma coisa um pouquinho mais atrás que impactou na sua vida e que você precisa olhar agora para poder ir ressignificando, quebrando as crenças, né? E você sabe que eu achei muito interessante a sua fala, que a gente fala assim, parece que tem uma coisa da psicanálise ou não. Eu não sei, Carol, mas a psicologia para mim é a psicologia. Hoje eu uso muito, né? Vou te falar que 95% das técnicas de terapia cognitivo-comportamental, porque realmente são eficazes e principalmente com criança, onde a gente trabalha pensamento, né? Sentimento, comportamento, a gente vai conseguindo quebrar essas crenças. Mas pode ser que uma outra teoria tenha, às vezes, a mesma responsabilidade de vivência com outros nomes. Então, uma usa isso, outra usa isso. Eu acho que nenhuma é contra a outra, todas se complementam, né? É a minha visão. E uma vez eu até recebi o Conselho Regional, né, de Psicologia, foi no consultório, eles fazem auditoria, e eles perguntaram qual a abordagem que você segue. Aí eu falei assim, eu sigo a terapia cognitivo-comportamental, mas eu também não descarto possibilidades de utilizar outra. E eu peguei, naquela época, o meu livro de ludoterapia, né, que não tem dentro. E ele é maravilhoso. E eu tive alguns casos que eu tive que recorrer àquele livro. Né? Eu olhei aquele livro e falei, eu acho que é dessa forma, e foi. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar com um todo e falar assim, o que eu posso fazer para essa família, para essa criança, como eu posso dar o de melhor ali, né? O meu melhor, o meu estudo, a minha efetividade tem que ser efetivo, né? Então, algumas mães e pais falam assim, precisa ter um diagnóstico, precisa ter aquilo, depende da família. Tem famílias que eu até quando faço a devolutiva, eu falo, olha, sua criança, ela tem comportamentos que estão sim correlacionados com um TOD, né, com um comportamento opositor, ou com um TDAH, que é uma hiperatividade, e até alguns aspectos que, né, sugerem um autismo. Né? E aí você tem que entender a família, porque algumas famílias não estão prontas para isso. Você tem que sim falar e falar, recomendo uma avaliação neuropsicológica a partir de 6 anos, com 6 anos e meio, né? E assim, mas independente do que for dar ou não, o que está disfuncional para aquela família? Uma criança ela tem ali traços de algumas, né? Doenças, porque tem no DMS-5, né, alguma psicopatologia, só que eu preciso olhar o que está disfuncional para aquela família e trabalhar isso, né, como uma psicóloga, para poder cada vez mais ficar num relacionamento funcional. Então, muitas vezes, a gente precisa pensar assim, o que é mais importante? Ficar ali tentando diagnosticar um tempão ou verificar o que está, né, disfuncional e trabalhando, deixando cada vez mais funcional. E aí, quando essa família está pronta e já está, né,
porque elas ficam prontas com a psicoterapia, a gente vai e foca nisso também, nunca deixar escondido da família. Desde o começo eu já falo que tem traço, sim, né, daquela questão, mas a gente vai trabalhando um global, um todo. É dar efetividade e eficácia para o seu paciente que, né, te procura no consultório. Acho que é isso mesmo. Né, eu sou de acordo, né? Sou da TCC também, mas não abro mão de uma outra, e até de leituras mesmo, de livros, eu acho que agrega bastante. Gosto, assim, bastante, inclusive, né? De ter essa questão, esses outros olhares também, que vão agregando. Então, eu agradeço muito, Yara, né? Você ter vindo, ter aceitado, até porque hoje tudo se fala muito no manejo parental, independente de qualquer situação com a criança, né? E principalmente por conta dos 3 grandes eixos. Criança, escola e família. Vai estar sempre envolvida. Essa psicoeducação parental, hoje ela está muito mais evidente do que antigamente, né? E que bom que ela está assim. Acho que com a pandemia ganhou um olhar, uma visibilidade ainda maior, né? De forma bem positiva, uma comunicação que já se estava buscando muito mais tempo, escola e família e tudo mais. Eu achei que foram alguns pontos bem positivos em tudo isso. Agradeço muito, muito mesmo. Né? Eu sou fã da Yara, faço todos os cursos que eu posso, que dá tempo, eu vou fazendo. E os próximos eu já vou fazer também, do livro Terapia. Obrigada pelo carinho. E eu já aproveito para convidar, então, todos, né, a se inscreverem. Eu vou deixar o link aqui no Instagram para essa aula do dia 10, que ela é gratuita e tem bastante ferramentas para a gente trabalhar como olhar para o livro infantil, independente da sua utilização, né? Quais são as possibilidades de conexão com esse recurso e quais são os 3 erros que a gente deve, né, evitar na utilização desse recurso. Que bom. Vou fazer. Então, ó, um grande beijo, um grande abraço virtual. Muito, muito, muito obrigada, viu? Você. Muito obrigada e muito obrigada pelo carinho de todos aqui. Tchau. Tchau, amiga. Obrigada.